Um estilo de vida um tanto quanto inexplorado, criaturas que já não existem, pessoas que viveram por séculos, supostos gigantes que caminhavam sobre a Terra. Uma época que desperta o fascínio de muitos. Sim, estamos nos referindo à era pré-diluviana. A Bíblia narra esse período nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo o texto bíblico, na era antediluviana, a civilização humana atingiu grandes feitos, mas também perpetuou uma cultura de iniquidade. A vida na era antediluviana. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas realizavam? O que terá acontecido no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. A primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem banidos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como é de conhecimento geral, o primogênito do casal foi Caim, que também se tornou o primeiro homicida da história. Ele assassinou de maneira traiçoeira seu irmão Abel. Após seu terrível ato, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade na terra de Nod, batizando-a com o nome de seu filho, Enoque. Essa cidade é a primeira mencionada nas Escrituras, em Gênesis capítulo 4. Progresso humano e tecnológico. Ao contrário do que algumas teorias extrabíblicas sugerem, as Escrituras deixam claro que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso indica que, embora o homem passe por uma evolução intelectual ao adquirir conhecimentos e desenvolver tecnologias, biblicamente não houve um processo de evolução como espécie, conforme proposto por algumas teorias científicas. Os relatos bíblicos demonstram que o homem antediluviano era intelectualmente avançado. Caim construiu uma cidade, e seus descendentes, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, foram responsáveis por grandes inovações. Eles aprenderam a habitar em tendas, criar rebanhos, desenvolver as artes com instrumentos musicais e fabricar ferramentas de metal, como cobre e ferro. No tempo de Noé, a humanidade já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir a arca conforme as orientações divinas. A longevidade e a duração do período pré-diluviano. Uma questão recorrente sobre o período antediluviano é a sua duração. A Bíblia não especifica claramente quanto tempo durou, mas muitos estudiosos acreditam que o intervalo entre a criação e o dilúvio foi maior que o restante de toda a história bíblica. Embora as genealogias bíblicas, como a de Gênesis 5, forneçam indícios cronológicos, seu objetivo principal é traçar linhagens e não estabelecer datas exatas. Além disso, essas genealogias podem ser representativas, com lacunas intencionais para destacar figuras importantes na história. A longevidade das pessoas naquela era certamente contribuiu para o avanço tecnológico e cultural. Viver por séculos facilitava a transmissão de conhecimentos e habilidades. A interpretação mais tradicional do texto bíblico é que as pessoas realmente viveram por centenas de anos, conforme registrado. O pecado no período antediluviano. Se há algo que marcou o período antediluviano, foi o pecado. O estilo de vida iníquo de Caim rapidamente se espalhou. Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia e também um duplo homicida que se orgulhava de sua brutalidade, como descrito em Gênesis 4:18 a 24. Em Gênesis 6, é relatado que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. A interpretação mais aceita é que isso se refere à degeneração espiritual causada pelo casamento entre pessoas piedosas e ímpias. Essa união resultou na corrupção generalizada da humanidade. Exemplos de fidelidade a Deus. Apesar disso, também houve pessoas comprometidas com Deus nesse período. Abel foi o primeiro mártir, lembrado por sua fé. Enoque teve uma comunhão tão profunda com Deus que foi levado para não experimentar a morte. E claro, Noé, que se destacou em meio à perversidade geral como um homem íntegro e temente ao Senhor. Nos últimos anos do período antediluviano, apenas a família de Noé foi poupada, sendo a última representante da fidelidade a Deus. O período culminou com o dilúvio, um ato de juízo divino que erradicou a humanidade daquela era. Uma lição para os dias atuais. Os eventos daquele período servem como um alerta.
Jesus Cristo afirmou que o estilo de vida da era antediluviana se repetirá nos últimos dias da presente era. As pessoas viverão conforme seus próprios desejos, ignorando o chamado de Deus ao arrependimento, até que o juízo divino recaia de forma inesperada. Agora conte nos comentários: o que você pensa sobre o mundo antediluviano? Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal.